Salmo 118 diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam agora a Israel que a sua misericórdia dura para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua misericórdia dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua misericórdia dura para sempre. Li apenas 4 versículos e ao longo da meditação a gente vai refletindo ao longo de todo este salmo. O Salmo 118 ele é um salmo ele tem uma mensagem linda. A Bíblia Sagrada tem 1189 capítulos, tem 31.102 versículos. O primeiro versículo está em Gênesis 1:1, quando diz que o princípio Deus criou o céu e a terra. E o último versículo da Bíblia é Apocalipse capítulo 22:21, quando diz que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Desde o início até o último versículo da palavra de Deus, nós vamos encontrar que em todos eles está a pessoa de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia Sagrada, da mensagem da Bíblia Sagrada. O capítulo central da Bíblia é o capítulo 15.551, que é justamente o Salmo 118. Ele é o meio da Bíblia. E o versículo central da Bíblia Sagrada, que justamente está no meio da literatura sagrada, da Bíblia Sagrada, é justamente o Salmo 118, verso de número 8, que diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Diante do momento histórico que vivemos, das dificuldades, dos desafios que todos nós nos encontramos hoje, com todos os desafios, as necessidades, todo esse contexto em que nós estamos inseridos, justamente é uma palavra que nos faz lembrar que nós encontramos refúgio no Senhor. Esse salmo ele pertence a um conjunto de salmos chamado Salmo de Hillel. Ele é um conjunto de salmo que começa no capítulo 113 e termina justamente no Salmo 118. Ele era geralmente cantado durante todo o período de festas de Páscoa. Vocês lembram que Israel saiu do Egito, celebrando a primeira Páscoa, que faria menção ao sangue espargido sobre os umbrais das portas, e que justamente faria menção ao sangue de Cristo para trazer a libertação. A partir daquele momento, a nação de Israel passou a celebrar anualmente a Páscoa do Senhor. E os salmos de número 113 ao 118, ele é um conjunto chamado Salmo de Hillel, justamente porque ele era cantado justamente durante todo o período de festa, durante todo o período de Páscoa. Provavelmente Jesus, ao longo do seu ministério, cantou este salmo, mas especificamente na última ceia, a ceia em que Jesus celebrou semana antes da sua crucificação, ele provavelmente cantou o Salmo 118, porque era justamente quando finalizava a festa, quando eles participavam da Páscoa do Senhor, eles cantavam então o Salmo de número 118. E justamente porque Mateus capítulo 26:30 vai dizer que, tendo cantado um hino, Jesus e seus discípulos, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então, muito provavelmente, Jesus tenha cantado, após a Páscoa do Senhor, a última ceia com os discípulos, ele cantou o Salmo 118. E ele é um salmo interessante, porque provavelmente ele é um salmo de Davi, e ele traz aqui algumas coisas interessantes, porque nele, Davi vai expressar a sua gratidão a Deus, quando ele finalmente se torna rei de todo Israel.
O Salmo 118, ele vai mostrar aqui Davi expressando a sua gratidão, rendendo graças ao Senhor, porque apesar de uma longa jornada, perseguição, rejeição, ele finalmente assume como rei de toda a nação de Israel. Nós temos aqui comentado com nós temos aqui mostrado a vocês que a confiança que Davi expressou de perseguições, mas é justamente o Salmo 118 que ele expressa de uma forma de gratidão, de louvor, de adoração, a sua gratidão a Deus, apesar de toda a perseguição, de toda a rejeição, de todos os desafios, ele se tornou rei da nação de Israel. E justamente este salmo, ele é um dos salmos que a gente inclui ele na categoria de salmos messiânicos, porque são justamente aqueles salmos que falam de um personagem bíblico, mas que no texto e na configuração do texto, ele torna-se uma profecia justamente da pessoa de Jesus. Porque nós vemos aqui que Davi, ele chega ao trono cumprindo aqui um desígnio de Deus, a vontade de Deus. E é aqui justamente aonde ele se assemelha a Cristo, aonde ele vai, a partir da sua vida, da sua experiência pessoal, mostrar aqui uma figura, uma profecia acerca dos desígnios de Deus ao Messias, a Jesus Cristo de Nazaré. Então eu gostaria de, nesta oportunidade, nós estivéssemos então verificando essa experiência do salmista e aprender algumas lições que ele traz aqui na sua vida, na sua experiência, das suas peregrinações, das resistências, das rejeições que sofreu, dos desafios, e o que nós podemos aprender com esse texto, com essa palavra para as nossas vidas hoje. Então eu gostaria de compartilhar e convidar você para este momento de aprendizado. E a primeira lição que nós vamos aprender aqui no Salmo de 118 é justamente que nós sempre enfrentaremos oposição e forças contrárias, antagônicas, quando nos propomos a viver os desígnios de Deus. Percebe? Há muitas pessoas que contam histórias e relatam seus testemunhos, que sempre tiveram uma vida em certa forma folgada, de certa forma tranquila, mas no momento em que se propuseram no coração a viver os desígnios de Deus para a sua vida, passou a vivenciar inúmeras forças contrárias, oposições, posicionamentos, perseguição, porque justamente desejaram e propuseram a viver. E ele diz aqui no verso de número 10 ao verso de número 13, quando ele diz: todas as nações me cercaram. Verso de número 11, cercaram-me de todos os lados, como abelhas eles me cercaram, empurraram-me violentamente para me fazer cair. E aqui nós percebemos essa experiência do salmista, quando ele diz que o fato dele se propor a seguir e viver os desígnios de Deus, ele passa a viver perseguição. E aqui surgem inúmeras circunstâncias de provocação à sua fé, inúmeras situações em que a sua fé era colocada em xeque, era colocada em prova, justamente porque ele colocou esse propósito no coração. Os ataques eram ferozes, e o objetivo era justamente a sua queda e o seu fracasso. Percebe aqui que servir a Deus e desejar seguir ao Senhor e viver de acordo com o propósito que Deus tem para cada um, ele é sinônimo de enfrentar perseguições, ele é sinônimo de enfrentar muitas vezes forças contrárias para tentar fazer desistir, para tentar fazer recuar. É por isso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer: de fato, todos os que desejam viver
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso, queridos, não importa a perseguição em que você se encontra, não importa a oposição em que se levanta contra você, todos aqueles que desejam viver piamente a vontade do Senhor, a vocação de Deus, os desígnios de Deus, vão encontrar perseguição, vão encontrar situações que colocarão diariamente a sua fé em prova. Todavia, nós precisamos confiar em Deus. Essa é a experiência de Davi. Mas ele tem também aqui para nós uma segunda lição em que ele traz aqui para a gente no Salmo 118, e a segunda lição é que nós sempre teremos resposta de Deus como resultado da nossa confiança. Davi, ele traz aqui o nome do Senhor no Salmo de número 118, 27 vezes. Ele expressa exaustivamente no nome do Senhor, no nome de Deus, no nome do Deus de Israel. Este nome, Yahvé, ele é expresso 27 vezes. Então, em meio todo ao contexto de perseguições, de luta, ele confia em Deus. E confiar em Deus, ele é com certeza sinônimo de receber respostas do Senhor. E ele mesmo fala aqui conosco, no verso de número 5, em meio à tribulação, invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu força. Verso de número 6, o Senhor está comigo, não temerei o que poderá me fazer o homem. Verso de número 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Verso de número 10 ao 12, cercaram-me, mas em nome do Senhor eu as destruí. Verso de número 13, o Senhor me amparou. Verso de número 15 e 16, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e salvação. A destra do Senhor faz proezas. Verso de número 17, não morrerei, não, antes viverei e cantarei as obras do Senhor. Que maravilha! É a lição que nós aprendemos aqui, de saber que sempre teremos respostas de Deus frente à expressão de nossa confiança no Senhor. E é por isso que ao escritor aos Hebreus, capítulo 10, e o verso de número 35 a 36, mandando aqui uma palavra a um povo que era perseguido, a um povo que tinha perseguição, que sofria perseguições de César, que tinha os seus bens e todas as suas coisas sendo saqueadas, espoliadas. Ele faz menção a isso quando ele diz, Hebreus 10, 35 e 36, quando ele diz, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Queridos, a palavra do Senhor encontra encorajamento, encontra força, encontra-se numa colocação de que expressam a confiança no Senhor. E é por isso que ele traz aqui para nós, que ao expressar confiança, ao esboçar a sua firmeza e a sua confiança em Deus, encontrou a resposta do Senhor. Em todo tempo, em todo momento, o Senhor estava ali com ele, o Senhor o amparou, o Senhor deu a ele largueza no momento em que ele se encontrava em aperto, o Senhor deu a ele condições, fortaleceu. O Senhor é aquele que traz à tenda do justo alegria, salvação. O Senhor é aquele que faz proeza, fazendo menção aqui às mãos poderosas de Deus, que fez proezas ao povo no Egito.
Queridos, a confiança do Senhor, a confiança na palavra de Deus, sempre encontraremos respostas divinas para ela. Por isso, eu essa manhã, talvez seja um momento de dificuldade, talvez seja um momento de perseguições, talvez seja um momento, como o salmista diz aqui, que era um momento de aperto, e esse aperto aqui, ele traz aqui inúmeras situações, sejam elas materiais ou não, mas situações de aperto de alma. Ele diz que ele teve resposta de Deus, porque ele confiou no Senhor. Mas ele traz aqui para nós também uma terceira lição aqui, que são alguns princípios espirituais que ele trouxe para a sua vida, que ele tinha sobre a sua vida, que são princípios espirituais que ele tinha consigo mesmo, que o fez vitorioso, que o fez vencedor. E ele traz então aqui alguns princípios que ele nos ajudam no nosso dia a dia, porque são princípios espirituais. E princípios espirituais, eles são atemporal, a todo tempo, ele continua válido. E o primeiro princípio, ele traz aqui no verso de número 8 e 9, quando ele nos convida a rever e a definir a fonte dos nossos recursos. Olha o que ele diz no verso de número 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Verso de número 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no príncipe. Aqui é um princípio espiritual. Precisamos definir e precisamos rever a fonte de recurso da nossa vida. Agora, esta palavra confiar no homem, ele não está aqui dizendo que você precisa viver de uma forma a não confiar mais ninguém. Ele não está te encorajando a você viver uma vida se esquivando das pessoas, rompendo as relações e tomando uma postura radical de dizendo assim, olha, eu não confio mais em ninguém, eu não confio mais em pessoas nenhuma, eu não confio mais no fulano. Quando ele diz que era melhor confiar no Senhor, fazer do Senhor o refúgio, ele fazia menção de si mesmo. Porque, querido, se tem algo em que às vezes nós nos equivocamos, é quando nós queremos fazer de nós mesmos o recurso, quando nós queremos do nosso braço, quando nós achamos que por nosso ímpeto, por nossa força, nós seremos vitoriosos. Queridos, precisamos colocar o Senhor como a fonte do nosso recurso. Vivemos num período em que nós chamamos um período de narcisista, um período de individualismo, onde as pessoas só pensam em si, só olham para si, e elas criam a falsa concepção de que elas são recursos de si mesmo e que elas darão conta da vida em todos os seus aspectos. Não, o Davi traz aqui um princípio espiritual. É melhor fazer o refúgio das nossas vidas o Senhor, é ter o Senhor como refúgio na nossa vida do que confiar em si mesmo. Mas não somente em confiar no homem, não seja em si mesmo, mas fazer do Senhor refúgio e não colocar a confiança no príncipe. E quando ele fala no príncipe, aqui eu não estou querendo propor uma discussão ideológica, política, filosófica, mas ele está fazendo menção aqui de que existe autoridades no mundo, existem príncipes, existem reis, existem governantes, sim, e funciona desta forma. Todavia, o meu refúgio, ele é no Senhor que jamais eu serei confundido. É o Senhor o nosso refúgio. O nosso refúgio não está no príncipe. As pessoas vivem, de certa forma, a projetar em autoridade
a projetar no rei todas as fontes de soluções, das suas frustrações, dos seus problemas, das suas dificuldades, como se esse personagem fosse o Salvador. Querido, não, o nosso refúgio, ele é o Senhor. Mas ele traz aqui um segundo princípio espiritual muito importante, quando ele coloca aqui no verso de número 22, quando ele diz: defina e escolha o que ou quem vai ser o seu alicerce. Ele nos encoraja a escolhermos o que ou quem colocaremos na nossa vida como alicerce. E olha aqui no verso de número 22, quando ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, a angular. Aqui há uma palavra que o salmista traz, em que todas as construções do passado, elas tinham nas paredes que faziam cruzamentos, nas pontas de paredes, faziam. Essas paredes, elas precisavam ser ancoradas, elas precisavam colocar um alicerce. E esse alicerce, justamente, ele era colocado como se fosse um fundamento, como um alicerce mesmo, como nós conhecemos nas construções hoje, porque justamente é esta pedra, é este alicerce que faria com que essa construção não caísse. E era justamente naquela época quando eles pegavam uma pedra principal. Era esta pedra principal que faria o sustento, que faria com que toda a construção fosse erguida de forma correta e se mantivesse erguida sem nenhum tipo de fragilidade. E é justamente Davi mostrando aqui que ele tinha esta pedra angular. E é interessante que Davi aponta aqui para a pessoa de Jesus. É por isso que Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 8, ele vai dizer: pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra de tropeço, tornou-se e pedra de tropeço e roda que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Queridos, este é um princípio espiritual, aonde a pedra angular, a pedra preciosa, essa pedra se chama Jesus. É sobre ela que nós devemos edificar a nossa vida. É sobre ela que nós devemos edificar os nossos projetos. É sobre esta pedra que nós devemos ancorar toda a nossa vida. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ao término do Sermão do Monte, capítulo 7, no livro de Mateus, ele fala sobre o construtor. Ele fala sobre dois construtores, um que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre esta pedra angular preciosa, e outro que construiu sobre a areia, que não colocou como fundamento da sua vida esta pedra, esta rocha. E a Bíblia diz que sobre ambas veio o vento, veio a tempestade, veio os vendavais, e a casa que estava construída sobre a areia, ela não resistiu. E isso faz menção a uma verdade para a nossa vida. Tudo aquilo que propusermos a fazer, tudo aquilo que propusermos a construir, tudo aquilo que propusermos no coração a levar como adiante como um projeto, a nossa vida, ela precisa ter uma pedra fundamental. Essa pedra fundamental é Jesus. Vivemos um período em que equívocos
inúmeros equívocos ocorrem. E o equívoco é colocar como pedra fundamental a questão financeira. Dinheiro não é útil, faz parte, vivemos disso, mas ele jamais pode ser a pedra angular, a pedra fundamental de uma vida, porque ele acaba. Vivemos pessoas enaltecendo a beleza e o vigor, mas a beleza e o vigor, por mais que tenha o seu valor como pessoa que se cuida, enfim, mas isso é valor passageiro. Vemos pessoas erigindo-se, construindo, confiando em cima de solos alheios, de confianças em outras questões, o poder, a fama, a riqueza. Querido, a pedra fundamental das nossas vidas, ela é Jesus. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra preciosa a qual nós achamos, para aqueles que a rejeitam, todavia, ele se torna a pedra de tropeço. E uma quarta e última lição que nós aprendemos aqui no Salmo 118 para encerrarmos, que o salmista traz aqui para nós o Salmo 118. É quando ele, a partir do verso de número 1 ao 4, ele faz uma convocação pública para que todos viessem dar graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Vivemos num mundo em que tudo tem prazo de validade. Vivemos num mundo em que o tempo ele mostra para nós que tudo acaba. Vivemos um mundo em que as mudanças elas são uma constante nas nossas vidas em todas as circunstâncias. As mudanças elas estão aí, elas acontecem. Mudamos, a vida muda, a sociedade muda, os povos mudam, tudo muda, tudo passa. Vivemos este tempo. Todavia o salmista nos encoraja a dar graças a Deus, porque o amor e a misericórdia de Deus dura para sempre. É por isso que Hebreus 13:8 vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor, ele é bom, o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que isto é suficiente para nós levantarmos de manhã. Isso é suficiente para nós olharmos frente aos desafios e as dificuldades vivenciadas por cada um de nós, saber que o seu amor e a sua misericórdia não muda. É este o texto áureo. É esta a estrofe de louvor que acompanhou a peregrinação de Israel em todo o tempo, em todos os reis. Em todo o tempo o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui ele diz olha, diga a Israel. Ele convoca o povo, diga a Israel. Verso de número 2, ele diz assim: agora diga, casa de Arão, casa dos sacerdotes, diga aí vocês, casa do sacerdote, diga aos povos. Aí ele continua dizendo: agora diga a todos os que o temem. O seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Ele diz aqui no verso de número 24, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos nele. Sabe, este dia em que nós temos aqui, que nós estamos tendo, este amanhecer novamente, ele é motivo de nós nos alegrarmos. Se estarmos respirando, isso é porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Ele não mudou, o mundo muda, as coisas mudam. No verso de número 26, ele faz menção dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Queridos, a mensagem da Bíblia é que Jesus vem. Ele veio na história quando ele assumiu a condição de servo. Ele vem nas nossas vidas quando nós
pedimos socorro e Ele vem sim para buscar a sua igreja na terra. Esta é a verdade. Ora, diga Israel, o Senhor vem, bendito aquele que vem. Diga Israel, diga sacerdotes, casa de Arão, diga a todos que temem ao Senhor, bendito. Vem no nome do Senhor, Jesus vem buscar a sua igreja e essa é a nossa esperança. E o último versículo, versículo de número 29, ele é idêntico ao versículo de número, quando ele inicia o seu salmo de adoração, convidando, verso de número 1, quando ele finaliza o seu louvor, quando ele diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o que hoje se passa sobre a sua vida, sobre o momento em que você está vivendo. Sabemos que os dias hoje são dias trabalhosos, desafiadores, encontramos desafios, forças contrárias, dia em que nós enfrentamos inúmeras dificuldades. Há um clamor aqui, um convite imperativo de Davi. Rendei graças ao Senhor hoje, porque esse é o dia que o Senhor fez a você. Rendei graças ao Senhor hoje, porque o Senhor, Ele vem na história, Ele vem na sua vida, Ele vem buscar a sua igreja. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia e amor dura para sempre. Confia no Senhor, Ele não muda, e a causa de estarmos aqui é porque o seu amor e a sua misericórdia mais uma vez se renovou sobre as nossas vidas. Então viva, se alegre no dia que o Senhor fez hoje para você e creia e confia no melhor de Deus. Que esta palavra possa servir de âncora para a sua fé, que esta palavra possa servir de incentivo, de encorajamento para que você no dia de hoje renda graças ao Senhor. Isso aqui não é uma convocação de um posicionamento passivo, mas ela é uma convocação prática, é render graças, é manifestar confiança, é manifestar adoração. Então, que o Senhor fez, que é hoje, que você está vivo, não importa as circunstâncias, ela se renovou sobre a sua vida hoje, e a misericórdia. Então se alegre, celebre com a sua família, celebre a vida, celebre o dia que o Senhor fez, adore ao Senhor no seu viver, ao longo deste dia maravilhoso, olhe para o céu, olhe para as nuvens e veja como é bom, como as misericórdias do Senhor, ela não muda. Confia nisso. O amor de Deus e a misericórdia de Deus sobre você não faltará. Ele não muda. Deus abençoe.